Salve, salve meu aluno, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Juca, estamos juntos aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa questão número 50, que é a última questão da prova do concurso para Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro no ano de 2025, tá certo? Questãozinha tranquila, beleza? Você teria que saber alguns conceitos para isso, mas nada muito difícil, beleza? Vamos ao quadro então para a gente poder conversar um pouco sobre essa questão, vamos lá. Então se liga, um caminhão dos bombeiros com massa de 18 toneladas se desloca inicialmente com velocidade V1 de módulo 72 km por hora. Após realizar uma curva, esse caminhão atinge a velocidade V2 de módulo igual a 54 km por hora. Observe a imagem. Nessa situação, o módulo de variação da quantidade de movimento do caminhão é em quilogramas vezes metros por segundo. Vamos lá. Para a gente começar essa questão, eu preciso que você analise comigo o seguinte, olha só. Primeiro, o que ele quer? Ele quer a variação da quantidade de movimento. Mas o que é quantidade de movimento? Quantidade de movimento nada mais é do que uma grandeza que Newton pensou para poder, ali na hora de escrever as leis de Newton, descrever o movimento de um objeto num determinado momento. E ele sabia que essa quantidade de movimento ela dependia da velocidade. Por conta disso, a quantidade de movimento, que à época ele chamou de momento linear, a quantidade de movimento é calculada assim, ó, Q é igual a massa do objeto vezes a velocidade. Tranquilo? Porém, nós sabemos que a velocidade ela é uma grandeza o quê? É uma grandeza vetorial. Beleza? Como a quantidade de movimento, momento linear, depende da velocidade, então ele também é uma grandeza vetorial. Então, tanto a velocidade quanto a quantidade de movimento são grandezas vetoriais. Então, toda grandeza vetorial tem módulo, que é o valor, a direção, beleza, e o sentido. Uma vez que a grandeza tem módulo, direção e sentido, quando eu vou calcular a variação da quantidade de movimento, eu não posso deixar de considerar, além do valor, a direção e o sentido. Então, qual é a técnica que a gente utiliza para resolver esse tipo de questão? Primeiro, a gente calcula o valor. Segundo, a gente faz ali, desenha, representa, quando tem mudança de direção, a gente representa, e sentido também, né? A gente representa os vetores quantidade de movimento. Vê a figura geométrica que eles formam e ali a gente faz o cálculo, beleza? Então olha só, vamos resolver então aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a quantidade de movimento 1, o módulo. Então a gente tem massa vezes velocidade, então a massa é 18.000 kg vezes a velocidade, que é 72 km por hora. Então quando a gente pega 72 e divide ele por 3,6, isso aqui não é o Leonardo, mas dá 20, beleza? Então isso aqui é 18.000 vezes 20 kg vezes metros por segundo, beleza? Agora eu vou calcular o módulo do 2. Bom, o módulo do 2 é o quê? Q2 é igual a massa vezes a velocidade, ou seja, 18.000 vezes V2, ou seja, 54 divididos por 3,6 vai dar 15 metros por segundo. Tranquilo? Então isso aqui vai ficar 18.000 vezes 15 kg vezes metro por segundo. Agora, primeiro passo já foi. Segundo passo, representar os vetores. Vamos lá. Esses vetores eles estão assim, ó. O vetor quantidade de movimento 1 tá assim, beleza? Q1. O vetor quantidade de movimento 2 tá assim, beleza? Então aqui está o Q2. Então, qual foi a variação da quantidade de movimento? A variação da quantidade de movimento foi um vetor que vai daqui até ali, ó. Então esse aqui é a variação da quantidade de movimento. A pergunta que eu te faço é, que figura geométrica a gente achou ali? Um triângulo. Quais valores a gente tem? A gente tem o catetão, a gente tem o catetinho
e a gente quer a hipotenusa. Ah, então eu vou ter que utilizar o tio Pitch, o teorema de Pitágoras. Quando eu vou usar o teorema de Pitágoras, fica como aqui? Variação da quantidade de movimento ao quadrado, que é a hipotenusa, é Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado. Então a variação da quantidade de movimento, agora acabou a física, vai só para a matemática, né? A variação da quantidade de movimento ao quadrado vai ser 18.000 vezes 20 ao quadrado, vezes 20, tudo isso ao quadrado, mais 18.000 vezes 15, tudo isso ao quadrado. Bom, matematicamente a gente pode escrever isso aqui assim, ó, a variação da quantidade de movimento vai ser 18.000 ao quadrado vezes 20 ao quadrado mais 18.000 ao quadrado vezes 15 ao quadrado, certo? Agora joga a raiz ali de um lado e do outro. Ó a raiz aqui, ó. Raiz desse lado, raiz deste outro lado. Quando tem raiz assim, a galera que está ao quadrado pode sair. Por quê? Vai ficar assim, ó. Organizando esse troço aqui, vai ficar... Melhor, vou botar aqui. Variação da quantidade de movimento vai ficar igual a raiz quadrada de quem? Vai ficar 18.000 ao quadrado vezes... Aqui, botei 18.000 ao quadrado de evidência, aqui vai ficar assim, ó. 20 ao quadrado, que é 400, mais 15 ao quadrado, 225. Certo? Então, se a gente tem que aquilo ali tá dessa forma, a gente pode organizar o seguinte, ó, 18.000 pode sair da raiz porque tá ao quadrado, então vai ficar 18.000 vezes a raiz de 625. Ué, 625. Beleza? Então tá quase acabando, galera. 625. Muita conta, né? Beleza? E aí, a gente vai pegar então e vai calcular a variação da quantidade de movimento como sendo o quê? Vamos lá, se liga. 18.000 vezes a raiz quadrada de 625 é 25. Então, se você pega 18.000 vezes 25, vai dar 450.000 quilogramas vezes metros por segundo. Aí você olha para as alternativas. 450.000 quilogramas vezes metros por segundo vai dar o que aqui? Vai dar, ó, colocando ali em notação científica, fica assim, ó. Tem que aparecer aqui o número na frente entre 1 e 10, então é o 4,5. Vezes 10 elevado a quanto? Se liga aqui, ó. A vírgula estava aqui. Estava 1, 2, 3, 4, 5. Vezes 10 elevado a 5 quilogramas vezes metro por segundo. Por esse motivo, o gabarito está na letra A. Beleza? Então, repare, nessa questão aí, você pode observar que, assim, a parada, a ideia era tranquila. A questão toda qual era? A questão toda era as contas, beleza? As contas realmente eram bem chatinhas mesmo, beleza? Tive ali que deu uma rateada algumas vezes ali naquelas contas, beleza? Mas, assim, o importante é fazer, meu compadre. O importante é chegar lá no final das contas e arrebentar, marcar o gabarito correto. É isso que vai te aprovar, tranquilo? Então, queridos, então é isso. Finalizamos então aqui todas as questões do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro, beleza? E por mais que a gente não se conheça, eu espero que ao final aí, né, da sua caminhada até você ter ali, né, você tá de uniforme vermelho, você consiga chegar lá e trabalhar ali, treinar, aprender na escola de bombeiros ali da Avenida Brasil, tranquilo? Então é isso, queridos, valeu, um abraço, até a próxima, tchau, tchau.